Felipe Sequeira diz aqui, essa minuta é um perigo, ela andou sozinha até a casa do Anderson Torres, que diz que não sabe como ela chegou até lá. Pois é, a gente tem a minuta, e a minuta, em essência, diz que eles iam criar um estado de defesa, um estado de sítio só no prédio do TSE para prender o ministro Alexandre de Moraes. A gente tem o acompanhamento por GPS de oficiais que fizeram tocaia acompanhando o ministro Alexandre de Moraes. A gente tem o comandante da aeronáutica, meu Deus do céu, o comandante da aeronáutica dizendo textualmente que o presidente Jair Bolsonaro pediu para eles apoio ao golpe, dizendo, comandante da aeronáutica de novo, dizendo textualmente que o comandante do Exército teve que ameaçar dar ordem de prisão para o presidente da República numa ocasião dessas. Quer dizer, aquela situação, Pedro, sabe? E tem a referência histórica. Já falei isso aqui, isso é muito importante. Cara, já aconteceu, gente. Tem nariz de porco, tem pé de porco. Já teve golpe militar no Brasil? É porco. Já teve golpe militar no Brasil? Quando? Não, já, isso é evidente, mas eu tô falando, é mais importante para esse nosso raciocínio aqui, para além dos golpes que existiram, 89, 30, 37, 64, as tentativas. Ou seja, em 50 contra o Getúlio, em 55 contra o Juscelino, em 61 contra o João Goulart. Todos esses episódios poderiam ter sido golpes e não foram. E acabaram sendo depois porque os mesmos personagens que tentaram não foram punidos. Ora, se houve tentativa no passado que, no final das contas, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, conseguiram dar o golpe em si, por que é que na hora que você vai fazer uma lei que é para proteger a democracia, você vai punir só a consumação e não a tentativa? Horas, pois. É claro que a lei que foi construída não é um enfeite. Lei não é feita para enfeitar papel. Lei é feita para que o Estado possa exercer força em quem o pretenda abolir. Eu não quero falar uma obviedade aqui, mas é importante sublinhar certas coisas, Gabriel. É evidente que uma lei que vai tratar de golpe de Estado só pode punir a tentativa de golpe de Estado. Se o golpe de Estado é consumado, a lei não existe mais. Mas acho que isso, apesar de óbvio, Pedro, isso responde aqui ao Marcos Rigon, que está insistindo que ato preparatório não se pune. No caso de tentativa de golpe, sim, está na lei. Não, pois é. Marcos, é que você quer que a lei seja outra coisa. É que você quer que a lei seja outra coisa, cara. Me desculpa. A essa altura do campeonato, só quem concorda com você são os advogados de defesa. Entendeu? E nada contra, é o trabalho deles. De repente é o seu trabalho também, e tá tudo certo. Inclusive, eles são bem ruins. Se você quiser tentar uma vaga lá, eu acho que tá aberta, né? Você não quer nada, cara. Você quer ir que você quer com vontade, Marcos. O fato é, a gente tá numa fase muito interessante, que é uma fase em que finalmente o Brasil tem falou oportunidade. Uma coisa legal aqui. Agora eu também vou começar a pincelar os meus comentários favoritos. Vai lá, cara. Ela disse o seguinte: é tipo falar com uma porta. Fecha aspas. O Marcos Rigon está aqui dizendo de novo que o assunto é sério e a gente está desdenhando. Não, a gente explicou, mas é que, Marcos, o problema é o seguinte, não, o assunto é sério, vocês desdenham. É que você quer que a gente te dê uma resposta... Está na lei, caralho. Que não existe. Olha lá. Está lá no papel, pega o papel, soma A com B, lê, Marcos, uma letrinha depois da outra, uma palavra depois da outra, lê. O Marcos, como muitos bolsonaristas, eles não querem ter um debate, eles só querem ouvir aquilo que eles querem ouvir. Ou seja, olha, não pode condenar ninguém, eles são todos inocentes. O problema, cara, é que está com uma quantidade de provas que é um troço inacreditável. A quantidade de documentação, a quantidade de trocas de zap, a quantidade de depoimentos, tanto do Mauro Cid quanto... Cara, o ajudante de ordens do presidente da República que estava em boa parte dessas reuniões. Entende? De novo, o comandante da Aeronáutica, o comandante da Força Aérea Brasileira, o comandante da FAB... A gente tem gente demais que estava nesse negócio e não é só o que as pessoas falaram, é também o que as pessoas registraram nos seus celulares. É também aquilo que foi gravado, porque algumas dessas reuniões foram gravadas em vídeo até, meu Deus do céu. Entende? É o acompanhamento por GPS e de tocaias.
Eles deixaram rastro de tocaia, cacete. A gente tem esse tipo de serviço secreto, né? Estava o general Heleno tentando explicar diligentemente que ele achava que o serviço dele de segurança institucional tinha por obrigação acompanhar o candidato de oposição à presidência da República. Não tem. Quer dizer, você vai... O Heleno estava falando isso, não. Eu só queria evitar que uma nova facada... E assim que o Heleno explica por que ele botava Araponga seguindo Lula durante a campanha. Entendeu? O trabalho de segurança de candidato à presidência da República é da Polícia Federal, que é um órgão de Estado, não é um órgão do Planalto. Quer dizer, claro que um órgão do Planalto também é de Estado, mas não é um órgão subordinado diretamente ao presidente da República. Para acompanhar candidato e oferecer segurança a candidato à presidência, você usa um órgão que não está diretamente subordinado à presidência da República, você usa um órgão que tem independência de agir, que é o caso da Polícia Federal, e não é o caso daquilo tudo que cuidava o senhor Augusto Heleno. Cara, enfim, a gente vai acompanhar o julgamento. Essa história. Você já imaginou, depois daquelas cenas que a gente viu lá, né, das pessoas quebrando janela, invadindo, o episódio mais triste da história brasileira, né? Vamos falar sério aqui. Em nenhum outro momento, até de golpe mesmo, a gente viu algo tão escroto. Né? Eu realmente fico pensando o que passa na cabeça de uma pessoa que invade um símbolo da democracia brasileira, né, como a Praça dos Três Poderes, e monta na Estátua da Justiça do Sesquiate e acha que aquilo é algum tipo de melhoria do Brasil, né, que quebra. É uma pessoa que rasga um Portinari, né, assim, ela não tem nenhum apreço pelo Brasil. A pessoa que rasga um Portinari ou que picha um Sesquiate não sabe o que é o Brasil. Primeiro ponto. Segundo ponto, já imaginou que triste seria realmente a gente não ter o arcabouço jurídico para punir essas pessoas todas? Já imaginou que se essas crianças mal educadas, melequentas, se essa gente achasse que elas podiam fazer isso impunemente, qual que é o resultado óbvio disso? Não deu dessa primeira vez, vamos tentar de novo. Claro. A punição tem que ser exemplar, porque se depois daquilo tudo, do 8 de janeiro, ninguém fosse punido, todo mundo ali ia achar que não deu certo na primeira, vamos de novo. É isso que eu preciso insistir aqui. O que nós estamos vendo no Brasil é um privilégio, porque a democracia brasileira, com todas as suas falhas, seus problemas, as suas complicações, que são muitas, mostrando que é uma democracia que, mesmo com falhas, resiste àqueles que querem impor a sua visão de mundo aos demais. Vocês que querem impor a sua visão de mundo aos demais, vocês perderam e estão sendo punidos exemplarmente e precisam ser punidos exemplarmente. Por quê? Porque no Brasil a gente pode perder eleição. Eu já ganhei eleição, eu já perdi eleição. Tudo isso é parte do jogo, mas a gente tem que respeitar o jogo. Quem quer fazer política no Brasil tem que aprender a perder, tem que aprender a ganhar. Não pode querer impor a sua visão de mundo aos demais, de cima a baixo. Não pode. E isso tem que ser muito claro. E que esses generais, sobretudo, eles precisam ser punidos exemplarmente para que isso ecoe na caserna, nas Forças Armadas brasileiras. É muito importante, sim, nós estamos presenciando uma situação que é um momento histórico no Brasil. Para quê? Para que a gente não tenha em 26, em 30, em 34, quanto for, gente achando que pode virar a mesa. Chega de sorriso cínico quando o assunto for ditadura ou golpe. Isso eu acho que é um ponto importante que você está fazendo. A gente estava falando sobre histórico. Eu acho que não custa... Eu já fiz esse número aqui algumas vezes, mas eu gosto de fazer ele de vez em quando porque eu acho que é didático, sabe, Gabriel? Olha aqui, os anos de golpes militares no Brasil. 1889... 1891, isso. 1930, 1937, 1945, 1964, 1968. Em cada uma dessas 7 vezes na história da República Brasileira,
um general ou mais generais tomaram a decisão de passar por cima da Constituição, mudar as regras para redefinir quem estava no poder. Dessas 7 vezes, 2 foram autogolpes. 1937 e 1968. As outras 5 foram golpes para derrubar quem estava no poder e botar outras pessoas. Em algumas você pode achar que a turma era simpática, outras você pode dizer, em 45, foi para reinstalar a democracia. O problema não é nem que, em alguns casos, eu poderia citar 1955, o Marechal Lott, que deu um contragolpe, e que foi um contragolpe de sucesso. Mas veja, olha a loucura. Mesmo nesse caso, que seria o 8º golpe militar, precisou um general, um sujeito cheio de estrela no peito, tomar a decisão de permitir que o presidente eleito tomasse posse. Tem uma hora que a gente tem que olhar para o Brasil. Eu nunca vou esquecer de uma coisa que eu ouvi de um cientista político, que é o seguinte: olha, país em que general toma decisão de vez em quando de quem vai mandar no poder é a definição de República das Bananas. Em alguma hora, o Brasil tem que tomar a decisão de deixar de ser uma República das Bananas. E a única maneira da gente fazer isso é levando a sério, profundamente a sério, o crime de golpe militar. E o que Jair Messias Bolsonaro tentou fazer enquanto presidente da República foi dar um golpe militar. A gente precisa levar esse negócio a sério. A gente tem no Código Penal legislação que nos permite levar isso a sério. É só executar. Olha, de todas essas vezes, só teve uma única vez que um general foi preso. Foi o general Hermes da Fonseca, em 1922. Ele foi preso não porque ele foi julgado, ele foi preso por ordem pessoal do presidente da República, que era o presidente Epitácio Pessoa. Aquela coisa da quartelada aqui no Forte de Copacabana, do início do movimento tenentista, o general Hermes da Fonseca era o mentor intelectual dos tenentes e foi percebido, porque ele ia ser encaminhado para ocupar a presidência da República após a deposição do Epitácio Pessoa. Prenderam o Hermes ficou preso durante 6 meses e depois foi solto, porque era uma coisa que era ali uma vontade do presidente da República. Isso não é justiça também. Entendeu? Justiça é exatamente Pedro, isso que está acontecendo. Tem uma coisa de fundo nessa história, gente, nós temos que falar aqui também. Ô, gente, dá trabalho. Viver dá trabalho mesmo, sabe? Pensar por conta própria dá trabalho. Cuidar de um país dá trabalho. Limpar as calçadas da rua dá trabalho. Melhorar a mobilidade dá trabalho. E não vai vir um papai cuidar de você. Né? Presidente da República, governo, não é para ser papai. Só que tem muita gente mimada, porque isso é uma questão também de ser mimado, sabe, Pedro? De achar que a função de um líder político é tomar conta do país como se fosse um berço, sabe? E é muita gente querendo ficar por conta de ser cuidado, de não querer caminhar por perna própria, sabe? Esse desejo de ditadura, esse desejo de líder forte, é um quê, né? De uma psique dependente de ordem, sabe? De gente que não gosta ou que sofre por pensar por conta própria, sabe? Eu vejo aqui no chat, cara, é só ler. É pessoa que não consegue buscar a lei e ler. Ela gosta de receber tudo prontinho, entendeu? Olha, não, mas me mandaram isso aqui. E fica uma corrente, né? Cria-se uma corrente de repetição, de papagaice, o cara não, meu Deus, ele não consegue falar assim, não, pera lá, deixa eu tomar uma decisão pela minha própria vida, né? Assim, deixa eu participar, deixa eu me envolver. Não, quer ficar ali de espectador, achando que vai chegar alguém, vai mandar e vai resolver tudo, cara. É um estado primitivo da concepção da própria vida, né? É uma geleia humana, assim, já abriu mão de ser qualquer coisa que pense por conta própria e delega a própria vida a alguém que vai mandar. Que é isso, cara? Toma coragem, sabe? Sai para a vida, vai pensar por conta própria. Não, fica lá. Forças Armadas salvem o Brasil na porta de um quartel. Que gente sem vergonha. Que gente mais patética. Entendeu? A pessoa saiu de casa num domingo e foi quebrar uma obra de um artista, foi rasgar um Portinari, achando que estava mudando a situação do Brasil. Não é revolucionário, é bandido.
É golpista. Tem que entender direitinho a diferença de revolução e de golpe. E sabe, Gabriel, eu entendo o raciocínio que você está dizendo, mas ao mesmo tempo eu dou de barato. Tudo bem, você precisa de uma certa sofisticação para entender o que é um Portinari. Entendeu? Você precisa de uma certa sofisticação, você pode só estar com raiva e tudo mais. Eu acho que o gesto mais interessante e mais impressionante daquilo é dessa turma que argumenta que é sempre dentro das 4 linhas da Constituição, que a Constituição permite, que é só a interpretação. Por que uma das primeiras coisas que eles pegaram ao entrar no Palácio do Supremo foi a cópia original da Constituição que estava lá no primeiro piso exposta? Por que a primeira coisa que eles roubaram de lá foi a Constituição? Isso deixa tão claro para mim que ninguém ali estava em nome da Constituição. Ninguém ali estava levando a sério esse papo de Constituição. E é aquela coisa de... Cara, Gabriel, você era adolescente se não fosse criança quando a gente começou a usar a urna eletrônica. A gente sempre fez eleição com urna eletrônica. A gente usa esse negócio. Eu não tenho memória, embora eu tenha votado com cédula de papel, foi tão no início da minha vida de eleitor que eu não tenho memória, cara. A gente começou a votar com urna eletrônica aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, que foi um dos primeiros locais que adotaram, desde o século passado. Entendeu? A tecnologia é rigorosamente a mesma, a gente leva a sério essa eleição da mesma forma. Aí os caras vêm dizer que há dúvidas se há legitimidade para a eleição conduzida dessa forma. 96 foi a primeira vez. A minha concepção de perda de tempo nessa história, Pedro, você está com quantos anos mesmo, meu querido? Eu tô com 50, compadre. Mas corpinho de 48, tá? Amigão. Você tá um gato. Ô, Pedro... muito obrigado, 50, são seus olhos. Eu penso assim... Eu penso o seguinte, foi uma causa da tua geração lutar por democracia? Ou seja, eu estou com 39, os 10 anos que nos separam mostram isso. Ou seja, eu nasci em 86, com uma constituinte em funcionamento, com uma Constituição que ia chegar ali. Ou seja, gerações, tal como numa corrida de revezamento, elas vão se completando por etapas, né? Ou seja, se adquire o Estado democrático e democracias não são perfeitas, então você vai o aprimorando. Nós passamos ao longo, né, dos últimos 30 anos no Brasil por ganhos significativos quando o assunto é política econômica, quando o assunto é política educacional, quando o assunto é inclusão social. E o desejável é que cada geração respeite o que a geração anterior fez para ir mais adiante e deixar para a geração seguinte um quadro melhor. Qual é a minha frustração, qual é a minha tristeza em relação a isso? Ver que a nossa geração, ao invés de pegar esse bastão e seguir com a corrida, porque nós vamos, né, ter que deixar isso mais adiante, estamos tendo que voltar e explicar coisas básicas. Estamos tendo que voltar para garantir situações que já estavam dadas. Certa feita, eu estava lá no Instituto Fernando Henrique Cardoso, fazer uma entrevista com o presidente, e falei, presidente, a juventude brasileira, né, isso era começo dos anos 2000, alguma coisa assim, a juventude brasileira já foi muito participativa, né, com questão da direta já, com as caras pintadas, coisas que eu vi, né, a direta já não vi, claro, não era nascido, mas cara pintada, eu era criança de 4 anos, 5 anos, vendo aquela juventude participando do processo do impeachment do Collor e tal. E depois dos caras pintados, foram anos sem que as pessoas tivessem uma participação assim mais presente. E eu perguntava para ele, presidente, qual é o papel da juventude hoje? E ele falava, bom, a democracia já tem uma estrutura no Brasil, ela já tem os fundamentos, e isso está dado. Portanto, agora é hora de avançar nas conquistas, né, educacionais, sociais e tudo mais. Cara, o que essas pessoas estão querendo fazer é dinamitar justamente esses pilares que foram colocados nos anos 80. Não se trata de uma construção, não se trata de erguer mais o prédio ou solidificar o Estado brasileiro e o que as outras pessoas que vieram antes de mim fizeram por nós. Não, nós estamos falando de gente que está colocando banana de dinamite na base do que foi construído. E isso é muito triste.
porque toma da gente tempo em relação a outras coisas que você precisa fazer nesse prédio. É óbvio que nós temos que discutir o nosso sistema de governo, é óbvio que nós temos que discutir nossos sistemas eleitorais, os partidos políticos, a economia, a estrutura urbana. Tem tanta coisa para ser discutida no Brasil. O regime de governo, não. O regime de governo, não. Isso é muito importante, ou seja, nós precisamos avançar em tudo, mas não dinamitar o que já foi feito. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.